pessoal, então, dando sequência aqui às nossas videoaulas de exercícios da matéria de mecânica dos sólidos, vamos tratar agora um exercício de tensões combinadas. Agora o exercício vai começar a ficar 3D, vai envolver torção, momento fletor e vai envolver todos os nossos conhecimentos, desde lá do início. E nesse exercício, está falando aqui que a viga tem seção quadrada de 5 por 5, e pede para determinar as tensões normais principais e a máxima tensão tangencial nos pontos A e B, sendo que o ponto A é aqui do extremo, na seção engastada, e o B é no meio da aresta da seção, sendo que α é igual a 0,208. E aqui ele deu o desenho da viga. Aqui é um esboço mais simples para indicar quais são as dimensões, sendo que aqui tem 50 centímetros e aqui 60. Aí vai ter uma força aqui no sentido da direção Z com 400 kgf, na direção Y de 800 kgf e na direção X de 600 kgf. Assim, a gente vai ter que analisar trecho por trecho, o que cada força faz em cada trecho. No trecho DE, que é o trecho na vertical, esse daqui, a gente vai ver que a força X, na direção X, puxando a viga para a direita, ela vai ser responsável por um momento em torno de Z de 600 vezes Y, sendo que Y é a distância da seção que a gente está analisando até a seção livre. É como se a gente estivesse cortando a viga em vários pedaços aqui, subindo. E aqui é a nossa distância, da seção livre até a nossa seção cortada. E a força Y, ela não promove nada nesse trecho DE, apenas um esforço normal, sendo que ele não vai ser importante para as nossas considerações, porque ele vai entrar apenas no final, na seção engastada, na análise dela. E a força de Z gera um momento fletor em torno de Y, que vale 400Y, que é o valor dele, vezes o comprimento da haste que a gente está analisando, da distância da força até a seção analisada. Agora, no trecho EF, a gente vai ver aqui que a distância que a gente está considerando é x. A gente chamou aqui de y e aqui de x porque elas estão contidas nessa direção. Aqui está na direção de x e aqui na direção de y. Então, aqui é lá do cotovelo, do ponto E, da onde tem aquela dobrinha aqui na nossa viga, até a seção que a gente está cortando. A gente vai ver que a força em x, a força de x, na direção x, ela provoca um momento fletor em Z, que vale 30.000 kgf vezes centímetro, e ela é constante, porque quando você está fazendo esse tipo de análise, você pega a força, no caso aqui 600 Fx, a gente tem que tentar transportar ela até onde a gente está analisando, até a direção que a gente está analisando. Então a gente pega ela daqui e transporta para cá. Quando a gente transporta ela para cá, a gente tem que lembrar que junto com ela está vindo um momento, no sentido anti-horário, que o valor dele equivale a 600, que é o valor da força, vezes a distância que a gente mexeu ele. No caso, é 600 vezes 50. Por isso, dá um momento em torno de Z de 600 vezes 50, que é 30.000 kgf vezes centímetro. A força de Y, ela provoca um momento fletor também em torno de Z de 800 vezes X. Ela já não é constante, porque quando você passa ela para cá, a linha de ação já está passando. Então agora é como se ela estivesse aqui puxando para baixo, onde ela está. É só você pegar a força vezes a distância, sendo que a gente está andando daqui para cá. Então, a cada distância que vai aumentando, maior vai ser esse momento provocado por ela. Já a força na direção Z, ela provoca apenas um torsor de 400 vezes 50, que é igual a 20.000 kgf vezes centímetro. Essa força é constante também, porque se a gente for pensar, a gente está transportando essa força de Z aqui para cima, entrando na folha assim, apontando para dentro. Quando a gente faz isso, a gente transporta ela com um torsor associado, sendo que vai ser o valor da força vezes a distância, 400 vezes 50. Fora isso, a força de Z também vai provocar
uma flexão em torno de Y, um momento em torno de Y, que vai estar empurrando a viga para dentro da folha, tentando fletir ela. Agora, construindo os diagramas para cada trecho, a gente vai ter aqui essas composições, sendo que o que a gente obteve aqui foi justamente para construir esses diagramas e podermos analisar a seção engastada. Aqui tem devido à força na direção X, aqui a força na direção Y e aqui a força na direção Z. Bom, agora, continuando no exercício aqui, a gente vai analisar a seção engastada, as tensões na seção engastada. Sendo que a força normal é de 600 kgf, que vai ser igual a essa força X aqui. Quando a gente pega ela e passa ela para cá, depois, para analisar a seção engastada, a gente tem que passar ela para cá de volta. Como iria estar na mesma linha de ação, ela também está exigindo uma força normal aqui na seção engastada. O cortante na direção Z é 400 mesmo, quando você transporta a força para cá, com todos os esforços também sendo levados em conta. E o cortante em Y é 800. O momento em Z está 48.000 menos 30.000. Esses valores são porque tem esse momento fletor em torno de Z e esse. Um tentando fletir e tracionar a parte de cima e o outro tracionar a parte de baixo. Como 48.000 é maior, fica 18.000 tracionando a parte de cima. Por isso a setinha aqui para a direita, no momento em torno de Z. O momento em torno de Y só tem o de 24.000, que tenta tracionar a parte da frente, e o torsor é 20.000 kgf vezes centímetro, no sentido anti-horário. Dando sequência aqui, a gente vai analisar agora os pontos A e B. No ponto A e no B, a tensão normal devido à força normal é igual a ela mesma dividido pela área. Vai ser 24 kgf por centímetro quadrado em ambos os casos. Devido ao momento em Y, a gente usa aquela formulinha, que é o momento vezes a distância do ponto em relação ao eixo centroidal, dividido pelo momento de inércia, que vai dar 1.152 kgf por centímetro quadrado. A gente usa a mesma formulinha para achar devido ao momento em torno de Z, que dá 864 kgf por centímetro quadrado. Aqui, devido ao torsor, a gente vai calcular agora a tensão cisalhante. Mas é importante lembrar que o A é um ponto de quina aqui no nosso desenho. Se a gente relembrar aqui a seção engastada, o A está aqui na quina. Então, ele não vai ter tensão cisalhante devido ao torsor. Nem ao cortante em Y, nem ao cortante de Z. Então, a gente vai ter uma configuração do ponto dessa maneira, do ponto A, onde o σx vai ser o único que vai ter de valor, vai valer 2.040 kgf por centímetro quadrado, que é a soma desses dois, mais desses três, na verdade, pois tem a força normal também. E aqui a gente percebe que a força normal tem um incremento muito pequeno se for pensar em relação ao valor das outras duas devido ao momento fletor. Então, calculando agora através das equações do círculo de Mohr, a gente consegue obter aqui o OC no valor de 1.020, o raio no valor de 1.020 também, e com eles calcular o sigma máximo, sigma mínimo e a tensão cisalhante máxima, que foi pedida no exercício. Dessa maneira, a gente obtém o sigma máximo de 2.040, o sigma mínimo de 0 e a tensão cisalhante máxima, que é igual ao raio, de 1.020 kgf por centímetro quadrado. Agora, em relação ao ponto B, a gente vai calcular aqui e vai perceber que, em relação ao esforço normal, o sigma é o mesmo, 24 kgf por centímetro quadrado, como eu já havia comentado. O momento em torno de Y não gera nenhuma tensão normal, porque a distância dela em relação ao eixo X é zero. O momento em torno de Z gera uma tensão normal no valor de 864 kgf por centímetro quadrado. Só jogar na fórmula do momento em torno de Z, vezes a distância desse ponto em relação ao eixo Z, dividido pelo momento de inércia em relação ao eixo Z. O torsor gera uma tensão cisalhante,
só usar a formulinha também T dividido por alfa AB quadrado, do valor de 769,23 kgf por centímetro quadrado. O cortante na direção Y não gera tensão cisalhante. E o cortante na direção Z gera uma tensão cisalhante, no valor de menos 24 kgf por centímetro quadrado. Agora, assim a gente obtém o ponto esquematizado aqui, com o sigma, que é a tensão normal, no valor de 888 kgf por centímetro quadrado, a tensão cisalhante no valor de 745,23 kgf por centímetro quadrado. Aqui é importante ressaltar que está menos 24. Esse negativo aqui é porque essa tensão cisalhante devido ao torçor e a tensão cisalhante devido ao cortante na direção Z, eles têm sentido oposto, por isso que é uma menos a outra. Agora, usando as equações do círculo de Mohr, a gente obtém o OC de 444, o raio 867,47 e assim o sigma máximo, o sigma mínimo e a tensão cisalhante máxima. O sigma máximo de 1.311,47 kgf por centímetro quadrado, sigma mínimo de menos 423,47 kgf por centímetro quadrado e a tensão cisalhante máxima, que é igual ao raio de 867,47 kgf por centímetro quadrado. Então aqui, pessoal, a gente conseguiu calcular dois pontos que ele pediu da nossa estrutura. No caso, um era de quina e o outro era no centro da aresta do quadrado, que a seção era quadrada. É isso aí, o vídeo de hoje. Muito obrigado e continue assistindo.